Ah, ah. Tirando o começo, meio, enfim, o resto do filme é bom. Se eles tivessem mudado a classificação para comédia, eles acertariam em cheio. Vi uma avaliação em que o rapaz denominava a velha carecuda muito bom. Uma vergonha colocar para maiores de 18 anos. Devia ser livre. Rendeu boas risadas. Que filme horrível, cara. Pelo amor de Deus. A única coisa que salva é a alusão ao fato de que o abuso normalmente acontece dentro da família. De resto, um roteiro com furos, trama previsível e nada inovadora. Pouco suspense e terror de fato. Spoiler! Mais um filme de terror de bruxa para a lista dos filmes de terror recentes. Só restou risadas do público no final desse filme. Esperava um terror cósmico, estilo Junjito, não sei que porra é. Recebi essa bomba. Meu Deus. Quem está dizendo que o filme é bom é aquele tipo de pessoa que curte a ciência do cinema. Filmes inteligentes, cada fala pensada. Filme lento e totalmente parado que tenta explicar tudo e que no final não explica nada. Resumindo, se você curte filme com terror mesmo, algo mais cavernoso, muitas mortes, não assista. É perda de tempo. 2 horas de filme sem pé nem cabeça, pessoal. Filme Filme do gênero terrir. O filme parece um queijo suíço de tanto buraco. A sensação é: jogaram trocentas coisas aleatórias que no final não se conectam. Você não sabe o porquê da situação, você não sabe o porquê da real motivação e como funciona. E o final beira o ridículo de tão esburacado. Eu me recuso a acreditar que os comentários falando que é o melhor filme, esse filme é horrível. Para mim, só estão falando isso para fazer as pessoas irem assistir esse filme horrível, ruim, fraco, péssimo. Esse é um dos piores filmes que assisti na minha vida. Não tem nada de terror. O gore é fraco. Quando você vai assistir um filme de terror e dá mais risadas que fica com medo, tem um problema. Não assista essa desgraça. Está muito grande. Vamos lá, foda-se. Muito ruim. Socorro. Uma queda do cavalo. A impressão que eu tenho é que, infelizmente, para quem gosta de histórias mais inteligentes e dentro do real, se fugir do real, que seja pelo menos algo respeitoso. Tudo que podia ser explorado no universo dos filmes de terror e suspense já nos foi exposto nas décadas de 90 e 2000. Esse filme me criou uma expectativa imensa através do trailer, que mostra uma fotografia maravilhosa, uma sensação nostálgica de já estive nessa cidade, e a temática de desaparecimento de crianças. Desaparecimento de crianças nos trazem uma angústia enorme. E a partir daí, podem se seguir linhas que levem a desfechos espetaculares. Perturbadores, no sentido de te fazer pensar, sim, isso pode acontecer na vida real. É isso que os Suspeitos de 2013 e a injustiçada série The Family, de apenas uma temporada, fazem com louvor. Creio que filmes da linhagem de O Sexto Sentido, Os Outros, Refém do Silêncio, Voo Noturno, Plano de Voo, O Quarto do Pânico, O Amigo Oculto, Verão de 84 e outros que não me recordo agora, já nos entregaram tudo que podia se criar de originalidade. Tudo que se tem produzido nos últimos 15 anos, repito, para quem gosta de histórias inteligentes,
são tentativas frustradas de surpreender demais. Os filmes chegam a se tornar cômicos através de cenas caricatas e enredos que esbarram no ridículo. Hereditário foi um que tinha tudo para ter um excelente desfecho, mas infelizmente foi mais um injustiçamente levado para o lado da caricatura, teatralidade e motivação imbecil para os acontecimentos. Acho que depois deste eu encerro minhas tentativas com esses filmes novos. Velha Coroca Feiticeira é o fim da picada. Ah, velho. Vão lá que eu vou ler mais comentário, porque tá maravilhoso isso aqui, velho. Quero dar aqui antes uma boa noite especial para a Aline, que não viu o filme, para a Selma, para o Vitor, para o Gleidson, para a Eide. Sejam todos vocês bem-vindos, né? Vocês estão aí muito bem acompanhados da Demi Moore, do Patrick Swayze, nosso fantasminha camarada, e claro, ele, Jack Nicholson. Então, vamos lá. Quero continuar lendo os comentários, porque isso aqui tá maravilhoso. Eu percebi que todos os comentários que o Túlio lê são sempre negativos. Fala, Carlos, não tinha te visto. Sim, Selma. Eu não leio comentário positivo porque eu quero compartilhar com vocês a sabedoria de pessoas que não têm espaço ali falando de cinema em sites, em perfis, né, no Instagram, no TikTok. E essas pessoas são geniais. Essas pessoas são geniais. E a gente precisa aprender. A gente tem muito a aprender com os verdadeiros críticos de arte, de cinema. Essas pessoas são fantásticas. Quando eu crescer, eu quero ser capaz de chegar com isso aqui. Velha Coroca Feiticeira é o fim da picada. Eu queria ter a genialidade de criar algo assim, entendeu? É, bruxa carecuda, enfim. Gente, aqui é uma lição. Vocês têm que entender isso. É uma lição de como avaliar um filme, tá bom? Vamos lá. Último comentário aqui que eu quero ler. Bora lá. Achei. Foi o pior filme que eu já vi. Não pode ser considerado terror. O filme não tem nenhuma cena de terror. Só comédia e vergonha alheia. Cenas aleatórias, parecendo que vários roteiristas fizeram e juntaram depois. Todo mundo no cinema dava gargalhada. Eu perdi 2 horas da minha vida com essa bosta. Espero que quem fez esse filme nunca mais faça nada. Prefiro 1000 vezes assistir Terrifier, que também é um filme péssimo, mas pelo menos tem umas mortes legais. Não consigo dizer nada de bom sobre esse filme. Ai, Brasil, vamos começar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Eu vi, achei mais ou menos. Bora lá, Selma, a gente vai falar sobre isso. Aline, vai ter spoiler? Ainda não vi. Eu te aviso na hora que eu entrar nos spoilers. Vai ter spoiler sim, porque eu quero fazer uma análise de algo específico dentro do filme. Mas eu aviso, tá bom? Gleidson, boa noite. Esse filme é meio comédia, não é? A gente vai falar sobre isso, Vitor. Qual a história do filme? A gente vai falar sobre isso, Vitor. Junjito é um autor famoso de mangás bem bizarros. Não, nem filme né? Aparentemente. E a Aline já foi, antes de eu falar, ela nem viu isso aqui, então, perdão, Aline, se você estiver aqui, me avisa ainda, porque aí eu tomo cuidado, caso você já tenha ido, então eu vou tocar o terror. Esse filme tem jump scare, a informação pula na tela, vamos falar sobre isso, calma. Eide, boa noite. Próxima live, o grito ou o chamado? Porra, tá aí. Se eu não tiver feito o chamado, quem sabe, hein? O grito nem fudendo. Já arrumei muita briga no filme Now,
por causa de comentários negativos nos filmes. Eu adoro isso. É bom fazer. Tem gente que vê meus vídeos, lendo os comentários, os shorts que eu estou colocando no TikTok, estou colocando no Instagram, e a galera acha que os comentários são meus. Aí eu acho divertidíssimo, né? Porque, pô, eu tô reclamando e o pessoal fala, né? Tá. Eu até achei, de repente, a véia virar uma mulher linda, mas não, ficou mais velha mesmo. Isso aí. Acho que a Aline foi mesmo, né? Deixa eu só conferir aqui. A Aline não está entre nós, beleza. Vou fazer então uma live porradaria, tá? Mas antes de entrar na porradaria, vamos lá responder o Vitor. Qual é a pegada de A Hora do Mal? Seria A Hora do Mal, de fato, o melhor filme de terror de 2025? Esse filme dá medo? Tem jump scare? Então a gente vai falar de todas essas coisas ao longo aí dos próximos 40 minutos, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que eu gostei muito de A Hora do Mal. E por que eu gostei muito desse filme? Para quem acompanha as transmissões ao vivo aqui há mais tempo, sabe que quando eu não estou falando da força da revisão, eu sempre falo que uma característica de um filme bom é a capacidade que ele tem de existir depois que a sessão acaba. Depois que você se desconectou daquela narrativa. A Hora do Mal é um clássico exemplar de produção que a gente continua pensando depois que assiste, a gente discute o que assistiu e, cara, ele vai crescendo. Ele vai crescendo de um jeito gostoso, né? Às vezes as coisas crescem, né? Gostosas, assim. E essa aí é um bom exemplo. Tem muita coisa para ser discutida, muitos olhares para serem compartilhados. Eu queria, por exemplo, entender por que a Selma achou o filme mais ou menos, né? Então, a riqueza das discussões, elas acrescentam e nos fazem pensar ainda mais naquilo. Ah, será que vale a pena? Caraca, é realmente um filmaço. Dito isso, por melhor que seja o filme, ele não é o melhor filme de terror de 2025. Posso mudar de ideia, já que eu estou pensando tanto no filme? Posso. Hoje, o filme não cresceu gostoso para a Selma. Bom, né, mas a Selma é uma mulher de sorte. Se o filme não cresceu gostoso, outras coisas crescem gostosas para ela. Então, eu acredito que o Faça Ela Voltar bateu mais para mim. Eu amei o Acompanhante Perfeita, que tem em comum com A Hora do Medo a questão do humor. A gente tem ainda o Hard Eyes, né? Que é o filme lá do assassino dos olhos de coração, que é meu favorito da temporada. Enfim, tem outros filmes aí que foram lançados que eu gostei muito. Então eu não consideraria A Hora do Mal o melhor, tá? Ele tá entre os melhores, tá? É diferente. E o Vitor perguntou: é um filme que dá susto? Cara, sim. Tem alguns momentos da história que a gente toma alguns sustos. Mas não é um filme focado nisso, não é como Evocação do Mal. Evocação do Mal não é um bom exemplo, porque apesar dele dar um foco muito grande para a questão dos jump scare, que é aquele momento que de repente a música fica alta e você toma um sustão, né? Alguém aparece, alguma coisa acontece ali, se assusta. O Invocação do Mal tem muito isso, mas ele é um bom filme, ele dá medo. Esse recurso do jump scare, infelizmente, hoje ele é usado, né, há muito tempo, aliás, como muleta para filmes de terror que não são bons, mas que conseguem assustar. E também aí, né, repetindo o que a gente já falou várias vezes aqui nas transmissões,
Se um filme não te causa emoção, qual a graça, sabe? Um filme de terror que não te dá medo e só te faz tomar susto, ele não está cumprindo a missão dele, na verdade, né? Então é engraçado quando a gente vê os comentários das pessoas falando: ai, para quem gosta de filme inteligente, fuja de A Hora do Mal. Ai, o filme é cômico. Por quê? A galera tá ali enviesada, né? E acredita que, cara, filme de terror é um filme gore, né? Pânico, Sexta-feira 13. Filme tem que. A invocação do mal. E, cara, não é isso. Né? O terror, ele é muito mais complexo do que as pessoas acreditam, né? Do que a maioria das pessoas acreditam, né? Essa crítica que o Túlio acabou de ler foi de autoria de quem, hein, canal? Qual crítica? Eu não tô lendo crítica nenhuma, não. Eu tô só falando, tá, gente? Que bom que tá bom, né? Cara, se ficou tão bom que aí a gente falou isso não é dele, caraca, tô me superando hoje, hein? Uau! Mas enfim, acho que a gente tem essas considerações, né, para serem feitas aí sobre o filme. E aí, respondendo uma outra questão que o Vitor levantou. Afinal, o que fala A Hora do Mal? Bom, o filme, até pegar aqui para abrir o nome do diretor, que eu esqueci o nome do arrombado do diretor do filme. Pera aí. Caralho, não tá aqui no texto não, velho. Que bosta. Pera aí que eu vou abrir essa porra aqui. Pronto, abrindo o IMDB para ficar bonitinho aqui e ficar garantido. Beleza. Ele é dirigido por um carinha chamado Zack Kreger, que escreveu recentemente um filme que eu gostei, escreveu e dirigiu, né? Um filme que eu gostei muito, que é o Noites Brutais, Barbarian. Eu nunca lembro como ficou o título desse filme em português. Foi Noites Brutais, Noites Bárbaras, Noites Selvagens. Noites Selvagens são aquelas, né? Que eu não sei mais o que são. Enfim. Noites Brutais é um puta filme divertidíssimo que tem uma estrutura fora do padrão, fora do Noites Brutais, beleza? Obrigado, Carlos. É fora do padrão. A gente tem a história que começa mostrando um personagem, depois a gente conhece outro e de repente o próprio tom do filme muda e ele adota ali algo mais escrachado, algo mais de humor. Eu gosto disso. Em A Hora do Mal, o Kreger ele volta com uma estrutura diferente para contar a história e apresenta. Fala, Izzy, seja bem-vinda. E ele apresenta, né, essa professora da escola primária, sei lá, whatever, que no belo dia ela chega na sala, né, e ela realiza o sonho dela, as crianças sumiram. Sossego! Não. Enfim, ela chega para dar aula e só tem um pirralho catarrento na sala. Todos os outros 17 coleguinhas desapareceram, fizeram o Kaiser Soze, né? E aí o que acontece é que a cidade fica muito doida, boladona, os pais ficam putos, né? Não fizeram seguro de... Essa foi ruim. Os pais ficam putos com o desaparecimento das crianças. E aí o que acontece é que começa uma investigação para entender por que 17 crianças simplesmente sumiram no meio da madrugada. A história fica ainda mais assustadora, ô Vitor, quando existem vídeos mostrando essas crianças em fuga. Elas começam a correr tipo Naruto, né? Elas esticam o bracinho para trás, assim, corpinho para frente, e vão correndo loucamente, né? Sem rumo aparente. Essa é a premissa por si só. Uma premissa dessa, ela cria
Tô igual o Muttley. Às vezes, só às vezes. É tipo Naruto, gente. Vocês nunca viram o Naruto correndo, não? Ele corre assim, com o bracinho para trás. Então, assim, a premissa é muito boa. A premissa cria aí uma história que você fala: caraca, preciso ver esse filme. E isso é maravilhoso, sabe? Isso. Eu não vejo trailer, né? Mas eu vi algumas matérias, né, e que me chamou a atenção foi por conta do nome do diretor. O nome do diretor falou: caraca, eu preciso ver esse filme. Teve a sessão de pré-estreia aqui em BH, eu comi mosca, porque eu vi o título, né, A Hora do Mal, não assimilei com Weapons, né, que é o título original, perdi a pré-estreia, fiquei puto, né, de não ter assimilado, de não ter sido burro, né, não ter olhado que filme que era, mas enfim, tá? Ele vende realmente uma ideia muito boa, que está sendo aí levada num nível, acho que um pouco superestimado, vai. O que está bem longe, quando eu falo que ele está superestimado, não quero dizer que o filme é fraco, não quero dizer que o filme é ruim, não é isso. O filme é muito bom, ele é muito bom. Só que daí para as pessoas falarem que filme maravilhoso, assim como está acontecendo agora com Corra que a Polícia Vem Aí, que tem gente falando que é a salvação da comédia. Cara, não é, bicho, não é. É um filme muito engraçado, corajoso, de uma forma que a gente não vê há muito tempo. Mas você colocar, né? Ai, melhor filme de terror, salvação do gênero. Ah, melhor filme de comédia, salvação do gênero. Cara, isso não existe. Tá? Vocês podem reparar, existem veículos, eu não vou falar qual, porque eu não lembro qual foi, só por isso, que eu estou cagando e andando, eu falo mesmo, que já escreveu matéria falando que 2025 é o ano do terror. Mano, o ano do terror praticamente é todo ano, né? Porque ano passado foi o ano do terror, ano retrasado foi o ano do terror. Toda vez tem um ano do terror. Caraca, né? Para quem está no Brasil aqui, a época toda do governo Bolsonaro era o ano do terror. 4 anos o ano do terror. Enfim, cuidado com as pessoas que vocês acompanham, as pessoas que vocês escutam falando, que muitas vezes elas conversam pelo sovaco, tá? A gente não teve nenhuma grande diferença de lançamento em relação aos anos anteriores. A gente tem bons filmes esse ano, assim como a gente teve bons filmes no ano passado, no ano retrasado, e assim várias vezes. A diferença é que a gente está tendo sucessos comerciais, como foi o caso do Pecadores, como é o caso agora da Hora do Mal. Isso, sucesso comercial. Se vocês ouviram alguém falando que porque o filme fez dinheiro, o filme é bom, vocês precisam acompanhar mais meu espírito comunista de iPhone e entender que uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, tá? Por favor. O canal está empolgado com a Semana do Cinema, que deve entrar em vigor a partir do dia 28 de agosto. Finalmente o valor do ingresso deve ficar mais acessível, mesmo que momentaneamente. Pois é, imagina o caos que vai ser. Tá vendo? Ações boas têm consequências ruins. Imagina o caos que vai estar o cinema no dia 28 de agosto. É foda, cara. Eu fui assistir A Hora do Mal num cinema aqui de Belo Horizonte chamado Shopping Del Rey. Tinha muitos anos que eu não ia no Shopping Del Rey. Acredito eu que a última vez que eu fui nesse shopping deve ter sido 2020, 2019. Não tenho certeza. Nem lembro qual foi o filme, caralho, de filme que eu fui assistir lá. Mas eu sei que foi para ir no cinema. E, cara, hoje eu vou muito no cinema de 2 shoppings aqui, o Boulevard e o Ponteio. O Ponteio, ele é muito vazio. Então eu me acostumei a, no final de semana, ir saber que vai ter gente, mas que é tranquilo. O Boulevard é um shopping mais popular. Ele também fica cheio no final de semana. Eu até evito ir no cinema lá em determinados horários. Eu não sei em que vaso eu enfiei a minha cabeça e a descarga que não funcionou para levar o que restou dos meus cérebros, do meu cérebro, né, e dos meus neurônios, porque cérebro eu tenho um só, neurônio talvez.
que eu esqueci que era sábado, que era 4 horas da tarde, que era para assistir um filme que estava com poucas sessões legendadas na cidade. Num sábado, 4 horas da tarde. Eu cheguei no cinema, a sessão era 4h10, eu cheguei, era 4. E tinha fila. Na hora que eu vi a fila, eu falei, puta, velho, fudeu. Não vou conseguir ver o filme, né? Aí fui lá na fila, fiquei de boa, olhando o horário, pensando, não, tem 10 minutos de trailer, né? Vai ser tranquilo. Comprei meu ingresso. Peguei o ingresso, né? Às 4h14, descobri que tinha uma segunda fila. O filme já estava começando, né? Já tinha iniciado ali os trailers, os anúncios, e tinha uma segunda fila. Isso eu nunca vi na minha vida. 2 filas para entrar no filme. Aí eu até reclamei com o cara. Como assim, velho? Tem 2 filas? Que loucura é essa? Aí o cara, não, tem fila. Eu tive que ir para trás, né? Aí entrei. Na hora que eu entro na sala, 4h18, 4h20, o filme já tinha começado. Então assim, eu fiquei puto, né? E eu consegui pegar a porra num lugar no meio da galera, um bando de gente fedida. Foda, cara. Foda, cara. Enfim, cara. Eu não gosto do calor humano, assim, saca? Não gosto, não gosto. Mas enfim. Tudo chegou a se assustar ao longo da trama do longa ou o roteiro é um pouco formulaico e previsível? Vamos responder isso aqui. O filme cresceu gostoso para quem disse que é o melhor filme do ano. Você está sendo injusto. Eu gosto do Carlos, porque o Carlos usa as minhas palavras contra mim. Não sei como eu te rebato nessa, Carlos. Não sei. Filme bom ou ruim? Se der título de ser salvação, vai superestimar e dar uma responsabilidade grande. Perfeito. Dia 28 estreia os Roses. Eu vi o trailer, né? Acidentalmente. Não sei qual filme que eu vi o trailer dele. Bem diferente, né? Da versão ali com o Michael Douglas e a Kathleen Turner. Tô curioso. Selma. Enfim. Mas vamos lá, Age. Cheguei a me assustar ao longo da trama? Sim. A gente toma alguns sustos. Eu contei pelo menos 2 sustos, ambos acontecendo em situação de sonho. O que acontece? O Zack Cregger, pelo que eu li, eu não fiz pesquisas profundas sobre para falar melhor, tá bom? Desculpa por isso. Mas o Zack Cregger, aparentemente, antes de virar diretor de terror, ele participava de um grupo de comédia. Então ele tem um humor muito forte, né? Dentro das coisas que ele constrói, dentro das ideias que ele tem. E esse humor, muitas vezes, ele pode acabar sendo incompreendido, como eu li, né, nos comentários para vocês, por pessoas que não conseguem entender o quão próximo a comédia e o terror são um do outro. Talvez seja o paralelo mais próximo que a gente tem, assim. Eu já falei, os gêneros que eu mais gosto, romance, terror e comédia, né? Não necessariamente nessa ordem, mas são filmes que causam emoção. O terror e a comédia, eles são extremos. Um te deixa com medo, o outro te faz rir, te deixa leve, sabe? Mas ambos estão muito próximos, porque você consegue fazer um filme de terror com coisas muito engraçadas e você consegue fazer uma comédia assustadora. É isso, né? E quando o Cregger começa a trabalhar nesses filmes, no Noites Brutais foi a mesma coisa. O final do filme é sem noção, é bizarro. E agora, em A Hora do Mal,
não é diferente. A gente tem o humor presente em muitos momentos da história, tá? A gente tem um arco narrativo que é basicamente uma maratona de acidentes, coisas erradas que dão na vida do sujeito, e a gente tem o terceiro ato, a parte final, não vou entrar ainda em spoiler, que é humor, é engraçado pra caralho, né? Então, as duas coisas são muito próximas, e eu acho que as pessoas hoje, com uma dificuldade em leitura, né, de sentimento, de interpretação, de pegar ali, né, do cara, isso aqui pode ser engraçado, não, isso é terror, terror tem que ser isso, isso, isso. Então, assim, a necessidade que a gente tem hoje, principalmente a galera mais nova, né, de colocar tudo em caixinha, eu entendo por que o filme dividiu opinião, né, nessas pessoas aí que eu li os comentários, tá? Mas sim, ele combina bem momentos de terror, momentos de medo e momentos divertidos. Tem um detalhe que eu esqueci de falar. Eu citei a estrutura diferente, né, no Noites Brutais, quando a gente vê a história a partir da perspectiva de personagens distintos. A Hora do Mal faz a mesma coisa. Ele apresenta os seus personagens. Teoricamente, pelo que eu vi, o diretor teria se inspirado em Magnolia. Que bom que ele falou que teria se inspirado, né? E inspiração não significa querer fazer igual, parecido, porque não tem nada a ver. Mas é uma boa referência. Ele pega os personagens dentro de uma mesma narrativa, e aí tá mais para um filme um filme de 2008 chamado Ponto de Vista. É um filme de ação bem divertidinho assim, né? Mas enfim, você tem o mesmo universo, o mesmo acontecimento, e você vê como que a vida de pessoas diferentes foram impactada por conta daquilo. Então a gente conhece primeiro a Justine, que é vivida pela Julia Garner, que está esse ano em Quarteto Fantástico e também Lobisomem, ou seja, ela está ali em 3 grandes lançamentos da temporada, 3 grandes blockbusters. Depois a gente tem a visão do personagem do Josh Brolin, que seria vivido pelo Pedro Pascal, acreditem se quiser. Pedro Pascal é realmente uma criatura ali onipresente, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E não lembro os outros nomes do elenco, não, tá? Mas, enfim, essa estrutura, ela é legal, porque você... Ela é legal e ruim, né, na verdade. Porque você não tem tempo ali de criar uma relação com os personagens. Quando você está começando a gostar da Justine, de repente muda a perspectiva, a gente vai para outro personagem, sabe? Então tem os prós e contras, mas, sinceramente, funciona muito bem para o filme. Tá? Fiquei impressionada com o excelente desempenho comercial de A Hora do Mal nas bilheterias gringas. Inclusive, o longa, pela segunda semana consecutiva, desbancou os atuais blockbusters da Marvel e da DC. Que bom! Né? Quando eu falei a questão de não deixar a gente se levar por números, né, por dados, de sucesso comercial, caso de Pecadores, caso agora da Hora do Mal, e não deixar isso interferir na nossa avaliação de qualidade da obra, é muito pensando nisso. São produções originais e que chegaram ali mostrando, né, para os estúdios, falar, olha, tem espaço para coisa original. A gente não precisa ficar revisitando Jurassic Park 20. Vamos fazer um Quarteto Fantástico novo, vamos fazer um outro remake agora. Eu quero um novo Capitão América, um novo Homem-Aranha, um novo X-Men. Gente, foda-se essa merda.
o cinema foi feito de refém pela Disney. E a gente tem que pagar o resgate, cara. A gente tem que pagar o resgate fazendo essas paradas, velho. Né? Dando ali moral para filme original. Então a gente, né, tá vivendo aí sim, um momento em que, cara, dois dos principais sucessos de bilheterias da temporada são filmes originais de terror. Tanto Pecadores quanto A Hora do Mal. Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Túlio acha que esse projeto poderia futuramente virar uma nova franquia? Então, óbvio que quando um filme faz dinheiro, os estúdios já pensam em como eles vão tirar mais daquilo. Parece que já existem papos de fazer uma pré-sequência sobre a Bruxa Carecuda. Eu adorei isso. Eu não sei se eu gostei mais do Bruxa Carecuda ou qual que foi o outro. Ah, esqueci, caralho. Velha Coroca Feiticeira. Eu não sei qual dos dois comentários que eu gostei mais. Eu gostei muito dos dois. Então existe uma ideia de fazer sim um filme sobre ela. E aqui, já que a gente está falando da Tia Gladys, olha que curioso. A gente tem uma personagem que parece muito com o Nicolas Cage em Longlegs. São aquelas feição assim assustadora. Acho que a Glenn Close também, num filme chamado Deliverance. Acho que o filme está na Netflix. E a Demi Moore em A Substância. Isso eu vi num post no Instagram. Mas a semelhança com o Nicolas Cage é assim, cara, você bate o olho e você fala. E o filme, e aqui está talvez, tá, gente? O ponto mais foda de A Hora do Mal. Em 1975, quando Steven Spielberg criou o Tubarão, parte do sucesso se deveu a um acidente, a um feliz acidente. O tubarão mecânico, chamado carinhosamente de Bruce, deu defeito, o tubarão não funcionava. E o Spielberg teve que ter muita manha de conseguir produzir o filme, filmar o filme, contar a história sem mostrar o tubarão. Ou seja, era o tubarão, mas não podia mostrar o tubarão. A inteligência do Spielberg, somada ali com a trilha sonora maravilhosa do John Williams, resultou naquele que até hoje é considerado como um dos melhores filmes de terror já feitos na história. Um filme também que deu origem à questão dos blockbusters, os lançamentos grandes que a gente tem na temporada, né, de cinema dos Estados Unidos, entre maio e agosto. Dito isso, quando o Tubarão Bruce deu pau e o Spielberg fez a rebolada para fazer o filmaço que ele fez, ele criou algo na cabeça de outros cineastas, de outras pessoas que produzem cinema. Ele mostrou que a sugestão é muito mais poderosa que a exposição, que ser claro, que mostrar o que acontece. O efeito tubarão, ele foi replicado em 1985, com A Hora do Pesadelo, 85 ou 83, não vou lembrar. O primeiro filme do Fred Krueger. O Fred, ele surge em muitos momentos ali nas sombras, na escuridão, a gente não vê ele direito. E A Hora do Mal, ele faz exatamente isso com a Tia Gladys. Ela aparece em alguns momentos, só que ela não aparece de verdade. A gente vê a figura e eu, né? Porra, trabalhando com cinema não tem como fugir de tudo, né? Eu consegui evitar trailer, mas não tem como fugir de tudo. Eu já sabia da figura dela. Então, quando ela surge, eu percebo ali a sugestão, a força da sugestão. O Craig, ele cria uma ameaça aos pouquinhos. A personagem, ela vai surgindo lentamente, ela vai ganhando força aos poucos, até virar ali uma presença constante, uma presença incômoda, desconfortável, uma presença que causa calafrio, né, tanto no público quanto nos personagens. Então isso, posso te falar, 84, obrigado, Vitor. Eu posso falar que errei, né? Eu achei que era 85, depois eu falar 83 ou 84. Enfim. Então esse, na minha percepção, talvez seja o detalhe mais legal de A Hora do Mal, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, que eu quero entrar numa parte de spoilers.
Como assim refém? Um fato que afeta a vida das perguntas? Como assim? Não entendi, o Vitor. O que eu quis dizer com refém? A Disney, quando começou a produção dos filmes da Marvel, ela não tinha certeza que seria um sucesso. Tanto que o primeiro filme escolhido foi o Homem de Ferro, que na época era um personagem do segundo escalão. O filme fez sucesso, outros filmes chegaram, foi fazendo sucesso, sucesso, sucesso. E a Disney percebeu que ela tinha ali algo especial. Então ela começou a produzir filme com uma frequência grande, e isso meio que tem ali seus impactos, né? Eu falei disso numa live recente. Por que não tem diretor bom fazendo filme da Marvel? Porque nenhum diretor bom vai aceitar entrar num projeto que o roteiro não está pronto, que ele vai começar a filmar sem o roteiro estar pronto. Nenhum diretor bom vai aceitar receber um storyboard, que é o resumo ali do filme, né, em formato de quadrinhos, vamos chamar assim, sem que o próprio diretor, o diretor de fotografia, o montador tivessem participado dessa discussão. Então a Marvel, ela criou um modelo de produção não de cinema, mas de série disfarçada de filme. Todo filme parece ser feito pela mesma pessoa, você não tem identidade. E muitas pessoas que cresceram lendo os quadrinhos, pessoas que nunca foram de consumir cinema, começam a falar que, nossa, né, eu amo o cinema, né, meu filme favorito é Vingadores, depois Homem de Ferro, depois Thor, o primeiro. Enfim, cara, nada contra o gosto, a gente pode gostar do que a gente bem entender, não é sobre isso. Mas o fato é que a Disney criou um mercado, ela mudou, né, muito o jogo. Hoje, você vê, a audiência que esses filmes da Disney têm é bizarro, cara. São números imensos, coisa demais. Mas o filme, se ele não tiver um faturamento de 1 bi, ele não é sucesso, sabe? Olha a loucura da parada, sabe? Então, meio que a produção ficou muito focada em grandes blockbusters, né, de filmes de boneco, e filmes como Pecadores, filmes como A Hora do Mal. Cara, esses filmes não estavam ganhando atenção, a relevância que eles podiam ganhar. Por quê? Não eram, até agora, né, apostas seguras. E aqui, sobre apostas seguras, a gente precisa pontuar uma coisa. Não é porque Pecadores, A Hora do Mal, eles funcionaram, que toda a ideia original vai funcionar. Isso não é uma garantia. Não é assim que funciona. O que funciona são histórias boas. São filmes bons. Então, quando a gente apela para continuação, para remake, novas adaptações, é o estúdio jogando no que é seguro. Ou seja, aquilo já rendeu antes. Tem pessoas que gostam. É mais fácil render de novo. Tá? Por isso. Prequel é pré-sequência. Ou seja, um filme que se passa antes daquele que a gente assistiu. Sequência é a mesma coisa, né? Você já entendeu a lógica. Já dizia o velho Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, exatamente. Ainda mais hoje, em mundo de inteligência artificial, isso mesmo. Curti a filmografia do Terence Stamp. Pois é, né? Agradecer pelos filmes, fica a lembrança, né? Mas vai descansar agora. Gostava no início dos anos 2000, em que estava na moda hollywoodiana os filmes de fantasia de antiguidade ou piratas. Depois disso, veio a moda dos heróis e ainda está se arrastando. Pois é, de 2008 para cá, a gente tem aí esse mundo de filmes de herói. Não vai acabar, né? Não vai acabar, mas eu espero que volte a ser bem feito, né? Volte a ter bons filmes. Nicolas Cage em Long Legs está parecendo o professor Tibúrcio. Ai, ai, ai. Parece que a Julia Garner andou cotada para encarnar Madonna numa futura cinebiografia. Caraca, esse é do caralho. Ozark, não sei. Storyboard é tipo uma história. Não é história em quadrinhos, tá? Mas é o seguinte: imagina que você vai fazer um filme. Primeira coisa que você precisa para fazer o filme, o roteiro.
Depois do roteiro, você vai para o storyboard. O que é o storyboard? Você vai pegar o roteiro e você já vai colocar ali nos ângulos de câmera que o diretor de fotografia vai usar, o enquadramento, exatamente. Você vai contar a história a partir de quadros. Que tal uma live do Room, filme que... Ah, cara, acho que eu já fiz essa, hein? Vamos descobrir? Essa aí eu acho que eu já fiz. Cinema de boteco, Room. Essa eu tenho quase certeza que eu fiz. Caraca, não tá aqui por quê? Eu não fiz essa live? Claro que eu fiz, gente. Pera aí, não. Quarto. Ou será que eu só comi... Ah, fiz sim, cara. Edição 153 do 365 filmes em um ano. Fiz sim. Muito bom. Poucas pessoas assistiram o Colecionador em Terence Stamp. Selma, se te falar que eu não vi esse filme até hoje, você acredita? Ele tá na minha lista e eu não vi. Tô procurando aqui de 65. Eu não vi esse filme, cara. Tem que ver, tem que corrigir isso. Obrigado pela lembrança. Tem live do filme A Vida em Si? A Vida em Si? Deixa eu ver. Eu acho que não. Quase acredito, quase certeza que não. Não tem não. 2018. Tem não, tem não. Eu acho que eu nem vi, tá, Izzy? Acho que eu nem vi esse. Mas bora lá. Vou entrar agora na parte brava dos... Caraca, moleque. Ah, tá, voltou. Vamos entrar agora na parte dos spoilers bravos de A Hora do Mal, tá? Esse é o momento que, se você não viu o filme, você não quer saber de spoiler, esse é o momento que você cai fora da transmissão. Você pode deixar a transmissão muda, e na hora que eu começar a fazer um gesto maluco, tipo correr igual o Naruto, você pode voltar e ativar o som. Antes disso, deixa aí desativado, tá? Ô, Carlos, acredita que tem, velho? Eu fiz ela e deixei ela oculta, velho. Vou fazer essa pra você depois. Mas bora lá. Muita gente questiona por que o número 217 aparece em repetidas vezes ao longo de A Hora do Mal. Um dos momentos mais chamativos é quando o personagem do Josh Brolin tem um sonho, e aí no alto da casa dele ele vê uma metralhadora gigante no ar, e de novo, né, o número 217. Esse número está no despertador, né, no relógio, no horário. É também o horário em que as crianças desaparecem. E aqui eu quero dar algumas considerações baseado em pesquisas, né, que eu vi aí na rede, explicando essa 217, tá? Primeiro significado, ele pode estar conectado a O Iluminado. Enquanto no filme o Stanley Kubrick decidiu fazer o quarto virar quarto 237, inclusive tem um documentário fantástico chamado Quarto 237, recomendo fortemente para todo mundo, para quem gosta de Iluminado, então é obrigatório, tá? Enquanto no filme é 237, no livro o quarto era 217. Então é uma referência a O Iluminado, clássico, né, do cinema de terror. Parece que existe uma outra referência ao Iluminado que eu esqueci, tá? Não lembro. Outra explicação para o número 217. 217 foi o número de congressistas, né, dos Estados Unidos que em 2022 votaram contra o banimento de armas. E, né, tem um versículo da Bíblia, se eu não me engano, de Mateus, que fala também alguma coisa que pode ser conectada, pode ser relacionada
ao que acontece no filme, né, o desaparecimento das crianças. A minha explicação favorita é que 2 e 17 eles significam simplesmente 2 que ficaram, ou seja, o Alex, que é a criança que sobrevive, e a Justine, que era a professora, com as 17 crianças que desapareceram. Esse é o significado que eu levo mais fundo assim. Diz o diretor, né, numa entrevista, que nem ele sabia exatamente por que ele usou esse número, 2 e 17. Eu conversei isso com meu amigo Richard, falei que era papo mole, né? Você, como diretor, óbvio, você pode fazer coisas e não dar ali significados grandes para ela. Isso acontece quando você escreve um livro, você faz uma música, enfim, normal. Mas eu acho muito improvável que quando você está ali criando um projeto e você repita certos elementos, você não dê um sentido, um significado a mais para eles. Então o diretor falou isso que não sabia, mas é muito. Pensa aí e escolhe o seu significado. Falando agora do nome do filme e realmente a moral da obra, né? A gente pode levar ali de uma forma mais óbvia que o filme, A Hora do Mal, seu título original Weapons, que significa armas, fala sobre a questão da violência, né, nas escolas dos Estados Unidos. A violência ali de tiroteios. É uma forma de a gente analisar a obra. Existe um comentário que fala que a posição Naruto das crianças, né, é inspirada naquela clássica fotografia da guerra dos Estados Unidos no Vietnã, quando você tem uma criança, acho que é uma criança nua, né, andando na rua, assim, chorando, e ela está com os braços erguidos. Então, essa é uma outra leitura, uma outra possível referência. E a posição que essas crianças correm, né? Que lembra ali como se elas fossem um míssil teleguiado, como o próprio personagem do Josh Brolin fala em determinado momento do filme. Nossa, mas parecia que ele era um míssil, né? Direcionado ali para você. Então a gente tem esses simbolismos que a gente pode chegar, discutir, refletir e chegar ali a uma conclusão. Mas a parte mais fantástica disso é que, como a gente está falando de interpretação, não existe uma visão correta, uma visão errada. Existe simplesmente a nossa visão, a nossa interpretação. E ela se deve principalmente à bagagem de vida que a gente tem. Bagagem de coisas que a gente consome, né? As pessoas que a gente convive, os assuntos que a gente gosta de discutir. Então, tudo isso contribui para a gente chegar aqui e poder fazer uma análise e cada um ali entregar, né, sua contribuição com a sua visão do que o filme entrega, né, do que o filme quer falar, né. Ele é muito bom, cara, te indico muito ele, a vida em si, tá? Vou procurar esse. Não lembro se tem As Aventuras de Pi, tem que pesquisar aqui. A Eide já falou aqui da Julia Garner como Madonna. Arrebatamento, Túlio, sobre o versículo de Mateus? Não, é o versículo 2 e 17. Peraí, vamos ver aqui se eu acho. Será que é Mateus mesmo? Acho que é esse aqui mesmo, hein? Vamos ver se eu consigo ler essa parada aqui. Vamos ver. Será que é esse mesmo? Pera aí. Vamos. Deixa eu achar aqui direitinho. Pera aí que eu estou procurando aqui para falar a informação correta, tá? E não tem erro aqui da parada. Parará. Mateus 2,17, isso mesmo. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação.
É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa terra chamada Nazaré. Então cumpriu o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Tem mais essa parte aqui, né? Ouviu-se o choro, grande lamentação, né? Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Então a gente tem essa parte aí que pode ser usada, né, como interpretação. Túlio chegou a fazer curso de cinema num dado momento da vida? Vários, inclusive li livros. Eu li alguns livros sobre cinema também, além de fazer muito curso, mas não te nego, não. Maior escola que tem para você falar de cinema, aprender cinema, é assistir filme. Assistiu o filme, conversou de filme, é isso, cara. Não tem nada que funcione melhor. A academia, ela sempre vai tentar te engessar e te levar para um lado. Eu não fiz formação, eu não tive um estudo formal de cinema, eu não fiz faculdade de cinema. Então eu li muito, e óbvio, quando você está lendo teoria que vai ser ensinada, né, na universidade. Fiz alguns cursos de cinema, né, de crítica, estudei muito com o Pablo, fora os outros sites todos, né, que eu já escrevi de cinema. Então, assim, um aprendizado constante aí desde 2008, né, falando de cinema profissionalmente, vai. E consumindo cinema desde sempre. Eu posso falar desde 1996, que é quando eu comecei no cinema de forma ininterrupta. Mas são muitos anos, muitos filmes aí. As pessoas falam, nossa, né, não queria... Ai, quanto tempo da minha vida eu já gastei assistindo filme. Eu nunca faria essa conta, cara. Nunca. Túlio poderia fazer uma live sobre um projeto da Hollywood clássica. Eu sempre confundo as épocas, né? Hollywood clássica não é a partir de 67, né? Com Bonnie e Clyde. Hollywood clássica é antes, não é? Eu não lembro. Mas você tem razão. Eu fiz poucas transmissões ao vivo falando, né, desse período. Tem um outro nome, cara. Tem um livro, Geração Rock and Roll, como a Geração Rock and Roll salvou o cinema de Hollywood. Eu não lembro como que é o nome dessa época, não. Mas, porra, você tem Bonnie e Clyde, você tem Poderoso Chefão, você tem Star Wars, você tem o próprio Tubarão. Cara, é muito filme bom nessa época, no final dos anos 60 até finalzinho ali dos anos 70. É muita coisa boa. E eu não fiz lives o suficiente sobre isso, realmente. Sim, quando mata os meninos pequenos pensando que queriam matar o Messias, beleza. Pois é. Bom, era isso, né, que a gente tinha para falar sobre o filme. Olha só, 58 minutos falando sobre o mesmo. Gente, tá vendo? A evolução vem, entendeu? Na verdade, eu atribuo isso não à evolução. Hoje eu tenho o roteiro, mas hoje eu não li o roteiro, né? Eu fiz no freestyle mesmo. Mas olha só como que é legal. Quando a gente pega para falar de um filme que é bom e a gente tem tesão em falar sobre o filme, a gente tem o que dizer sobre o filme, sabe? E outra, é uma obra que garante a gente tantas leituras, tantas oportunidades de coisas serem ditas, que a gente vai, né? A gente continua falando. Acho que falar de cinema, ele é muito... tem os dois lados, né? Às vezes pode ser um tanto difícil, porque o filme não contribui para aquilo, né? Você não tem tanta coisa para falar, especialmente nesse formato, que sou eu conversando e interagindo com vocês aqui nos comentários. Ou seja,
A live depende de vocês para funcionar, porque tem a troca. E casos como o filme de hoje, né? Como os filmes mais recentes, né? Que a gente vem falando aqui, que, cara, dá para acrescentar, dá para falar muito, cara. Né? Força, foco e fé. 3 Fs. Você é cinéfilo? Cara, eu não, mas eu tenho até amigos que são. Não tenho nada contra o cinéfilo, mas tenho uns amigos que são, cara. Moral da live: quando o filme cresce gostoso, dá mais assunto para falar. Delícia. Houve uma representação do clássico Cara, não vi. Clássico Carlota Joaquina nas grandes salas. Não vi. Só falar um outro ponto. Deixa eu dar uma notícia que é legal, né? Não sei se vocês vão achar legal, não, mas eu achei legal. O carro já tá ligado, mas eu vou falar aqui também. Se vocês, hoje, nesse momento, abrirem o site da Amazon e digitarem o meu nome, vocês vão descobrir que eu tenho um livro novo chamado Cinema para Empreendedores. O Método Filme, 42 Histórias Inesquecíveis. Qual que é desse método do filme? Deixa eu falar com vocês. Seu negócio é seu grande sucesso de bilheteria. Mas se empreender é dirigir a própria história, o cinema é a escola que ensina como contá-la, vendê-la e vivê-la. Você já teve uma ideia brilhante, um produto impecável, mas sentiu que ninguém estava prestando atenção? Pois é, no mundo dos negócios é como ter um filme de arte, mas sem público. A crítica pode amar, mas sem plateia não há como pagar as contas. E aqui eu escrevi esse livro, que tá de graça na Amazon, por isso que eu estou falando aqui com vocês. Viciados nunca admitem que são exatamente, né? A gente nunca fala que é cinéfilo em público, é feio. Minha mãe me deixa de castigo se eu falar essas coisas. Mas tá aí, gente. Para quem quiser, por favor, faça a gentileza, vai lá, clica, baixa, avalia. Eu preciso de avaliação. E outra, eu preciso de opinião, eu preciso de feedback. Eu preciso que alguém leia. Não precisa ler tudo, não. Mas lê e fala: caraca, legal essa ideia, legal esse livro que você escreveu. Saca? Legal esse capítulo, tá? Então tem muita coisa legal aí nesse livro. Porra, né, estudando cinema desde 2008, assim, profissionalmente. No mercado de marketing digital, desde 2008 também, né? Mas principalmente ali a partir de 2016. Tanta coisa aí que eu já fiz, tanto dinheiro que eu já gerei. Não, menos para mim, né? Porque eu sou pobre fudido, só enriqueço o cu do outro, o meu não. Então tem muita coisa, muita história bacana, muita lição que dá para tirar e conectar do cinema com o mundo dos negócios. E eu ficaria extremamente grato, agradecido e honrado se vocês que estão aqui, né, pudessem ir lá fazer o download. Eu deixei o link aqui nos comentários, tá? Baixar e avaliar o livro, tá bom? Depois ele vai ter um preço singelo ali, deve ficar em torno de entre 20 a 50 reais, não defini ainda, né? Mas é isso. Tá? Se quem puder, não é um livro, eu preciso ter um negócio para ler. Não é isso. Ele é um livro que fala de cinema, é um livro de cinema, mas voltado para lições, né, e dicas ali para quem quer fazer alguma coisa, ou quem quer simplesmente ter uma leitura diferente desse mundo, né, do cinema, e olhar ali na coisa dos negócios, tá bom? Se trata de Chosen. Chosen? Não, Chosen é um negócio que tá no Prime, eu não quero falar de Chosen, não. Que tal uma live sobre o Riquinho? Essa ia ser divertido, hein? Já comecei a ler, mas agora virei estudante, tem um monte de coisa para ler também. Pois é, Carlos, é foda, né? Quando a vida real bate na janela, fala você tem que ler, né? Foda, cara. Mas obrigado depois de já ter começado. Lembra lá só de dar nota e avaliar. Eu preciso ser best-seller.
Pablo Vilaça, segundo a Aline, o Pablo é meu tio. Não é. Mas, ô Izzy, clica lá, cara, tá de graça, velho. Depois vai ter custo. Agora tá de graça, é só clicar e fazer o download. Qual será o tema da próxima live no canal? Não sei. Eu fui ver, né? O Sexta-feira Muito Louca. Fui assistir o Corra que a Polícia Vem Aí. Existe uma grande chance de ser Corra que a Polícia Vem Aí. Tem umas coisas para falar sobre. O Vitor aí deu a ideia do Chamado. Eu não sei se eu fiz live do Chamado. Não sei se eu fiz live da Vida de Pi também. É um filme que eu adoro. Eu adoro esse filme. Enfim, não sei. Vamos ver o que eu vou assistir de lançamento aí essa semana. O que estreia na semana. Vamos descobrir o que estreia na semana que vem? Vamos ver aqui. Tem um site bom para você saber o filme que estreia. Não é o Cinema de Boteco. Ó, tô abrindo aqui para a gente descobrir o que vai estrear na semana que vem. Dia 21 de agosto, a gente vai ter relançamento de Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, Invocação do Mal 3. A gente vai ter todos eles chegando no cinema para te aterrorizar. A gente tem Anônimo 2. Caraca, Anônimo é muito legal. Não sei se vocês viram, recomendo para quem gosta de filme de ação. Ah, vai ter o Faça Ela Voltar, né? Será? Mas tem tempo que eu vi, eu não sei se eu consigo fazer uma live legal sobre ele, não, mas ia ser uma boa. Cara, Faça Ela Voltar é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Vamos ver, na outra semana, o que tem? Ah, porra, essa aqui eu não vou esperar a Nath, não, cara. Eu evito, né? Assistir os filmes antes da Natália, especialmente lançamento grande. Mas o novo do Aronofsky, pô, dos meus diretores atuais não, né? Diretores recentes que eu mais gosto, sei lá, quero muito ver. Caraca, vai ter Interestelar no cinema de novo, teve ano passado, vai ter agora de novo. Vai ter os Roses, né? Que a Selma já tinha falado. Rosário, um filme de terror colombiano, que eu tô enrolando para assistir, tem um tempasso, já tá disponível aí para ver. E O Último Azul, filme que teve sessão, né, de cabine hoje, não fui, mas a gente teve representante do Cinema de Boteco lá, então a gente vai ter a crítica muito em breve no canal, tá? Então, assim, a gente continua sem resposta, não tenho a menor ideia do que vai ser a live da semana que vem. Os livros lançados pelo Túlio, que não é cinéfilo, costumam vender bem? Gostaria muito de saber. Então, Wade, se você baixar o livro, eu te conto. Cara, não. Eu já consegui ficar no top 10 da Amazon. Dentro ali das categorias, né? Não no geral, claro, mas nas categorias. Mas assim, nunca deu grana, velho. O meu livro que foi publicado por editora, O Almoço de Natal, esse me rendeu. Né? Isso me rendeu ali convite para participar de um programa de literatura fodástico, acho que é o maior do Brasil, que é o Sempre um Papo. Mas assim, grana de venda do livro, não. A Amazon, né, ela paga por leitura, página lida e por venda, mas paga muito pouquinho. Esse livro, né, O Cinema para o Empreendedor, eu tenho uma aposta diferente nele, porque é um livro técnico, não é um livro de ficção, não é uma história. Né? Quando você escreve uma história,
as pessoas que vão ler, a tendência é que sejam os amigos, sejam os colegas, seja quem já te conhece. E no caso de um livro técnico, você está resolvendo um problema, você está entregando uma possível solução, existe um interesse em cima. Então, comercialmente falando, é um livro mais vantajoso. E eu vou descobrir, né, se é vantajoso mesmo ou não. E se eu ganhar dinheiro, eu te conto. A gente tem um outro livro também que é voltado para médico, falando ali de rede social. Vamos ver, né? A mesma coisa. Por que ficam passando filme super repetido no cinema? Não entendo isso. Então, o que está acontecendo? Lembra quando eu falei hoje que a gente vê muitos estudos apostando em sequências, remakes, adaptações, porque eles estão reaproveitando um produto que já deu lucro? Me parece, não sei se isso é uma tendência nos Estados Unidos também, tá? Mas me parece que as pessoas começaram a concluir que existe um movimento revisionista que quer ver no cinema filmes antigos. Então, ao invés de produzir um filme novo, eles simplesmente estão trazendo os filmes velhos para o cinema. Então, por exemplo, eu não vi Invocação do Mal, eu vi, né? Mas enfim, é só um exemplo. Invocação do Mal no cinema. Nossa, vai ter Invocação do Mal 4 esse ano. Não, vai passar Invocação do Mal 1 no cinema, eu vou assistir. Então vira um evento, vira uma ação ali muito chamativa que vai gerar grana, né? Por quê? Cara, pessoas que não viram o filme na época vão finalmente poder ver o filme na telona. Isso começou, né, há uns anos, quando a Cinemark começou a passar clássico dos cinemas, clássico, né, da história do cinema, na telona. Acho que foi aí que eu vi o Iluminado no cinema. Não tinha visto o Iluminado no cinema, porra. O Exorcista não tinha visto no cinema. Então, foram os dois que eu vi. Mas depois também eu falei, cara, vai se fuder, porra. O cinema já é caro, velho. Eu vou ficar vendo o filme que eu já conheço, caralho. Não, velho. Então, pulei essa. Na Amazon é mais publicação, exatamente. Tá lá, né? Dá para curtir. Só tá na versão digital por enquanto. Acho válido, tô esperando Três Homens em Conflito no cinema. Olha, eu perdi o Era Uma Vez no Oeste, que é dos meus filmes favoritos da vida, né? Hoje, filme antigo que me levaria para o cinema. Talvez o Três Homens em Conflito, sim. Quase Famosos e algum do Billy Wilder, cara. Ia ser do caralho poder falar, eu vi Billy Wilder no cinema, cara. Inclusive, no livro, eu coloquei se meu apartamento falasse. Eu coloquei se meu apartamento falasse. Eu falei, cara, dos meus filmes favoritos da vida, vai estar nesse livro, vou encaixar ele. E eu encaixei, né? Essa resposta eu sei, essa galera, essa turma de engenheiros não conhece nada. Exatamente, Selma. Três Homens em Conflito é fora da curva. Izzy, você prefere Três Homens em Conflito ou Era Uma Vez no Oeste? Eu amo Era Uma Vez no Oeste. Foi daqueles filmes que, cara, eu lembro do Heitor, né? O Heitor Valadão, na época do podcast do Cinema em Cena. O Heitor virou para mim e falou, cara, vê esse filme aqui. Eu não dei porra nenhuma, né? Eu falei, não. Né? E meu avô sempre foi muito fã de faroeste. Só que esse, no caso, eu nunca tinha visto meu avô assistindo. Nunca vi com ele. E aí eu tava com o DVD, coloquei para assistir. E, cara, sabe quando você vê um filme, você sente assim que você toma uma porrada na cabeça, que você fica, mano, que coisa maravilhosa essa que eu acabei de ver? Foi tipo isso, velho. Apaixonei ali com o Sérgio Leone. Aí depois eu fui assistir por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, vi o Três Homens em Conflito. E às vezes surge um conflito na minha mente. Eu sei que eu gosto mais do Era Uma Vez no Oeste.
Mas eu não sei se Era Uma Vez no Oeste é de fato tão melhor quanto Três Homens em Conflito. Que são dois filmes que você fica assim, mano, puta que pariu, velho. Saca? Caralho, velho. Caralho. É foda, foda, foda. Deu até vontade de rever o Três Homens em Conflito, cara. Ele é muito bom, velho. Qual o melhor projeto do Aronofsky, na opinião do canal? Eu acho bonito quando a gente fala do canal. Então, a participação especial da Natália e da Aurora fazendo bagunça. Fonte da Vida. Não sei se vai dar para vocês verem. Espera aí. Vocês estão vendo aqui, meu dedo? Isso é uma tatuagem. Essa tatuagem existe por causa do Fonte da Vida. Vocês estão vendo aqui? Essa tatuagem aqui? Tem tipo um budinha. Isso não é um cu, não, tá, gente? Não é Nossa Senhora Aparecida também, não. Isso é um Buda aqui no meio. Mas não é um Buda qualquer. Isso é o Hugh Jackman. Isso é Fonte da Vida. Então, Age. Não sei se ficou claro aí, né? Mas, cara, Fonte da Vida foi o filme. Eu acabei de falar do choque que foi para mim assistir o Era Uma Vez no Oeste. Eu vou lá e falo de outro choque. Eu nunca tinha visto um filme que causasse. Caralho, vou chorar, que desgraça. Que causasse em mim o impacto do Fonte da Vida. Por quê? O Fonte da Vida, ele fala sobre amor, ele fala sobre eternidade, ele fala sobre morte. Ele faz essas três coisas serem uma só. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido, velho. Saca? Então, para você ter uma narrativa dessa tão com tanta filosofia, com tanta coisa para você refletir, eu lembro que foi o dia que eu fiz sessão dupla. Eu nunca tinha visto Magnolia. Eu acho que eu assisti o Magnolia primeiro. E o Magnolia já tinha me emocionado, cara. Olha as ideias, né, velho? Porra, velho, você vai ver dois filmes desse no mesmo dia. Eu já tinha ficado emocionado no Magnolia. E depois eu assisti o Fonte da Vida. O Fonte da Vida me destruiu. A gente terminou, tava eu e meu avô. A gente terminou de filme, era umas 9 horas da noite. Dava para ver mais filme, né? Depois de ver 3 horas do Magnolia e ver mais 2 horas do Fonte da Vida, dava para ver mais. Eu falei, cara, boa noite. Só dei tchau pro meu avô, subi, fui pro quarto e, cara, eu comecei a chorar e chorar e chorar, cara. Porque, saca? Caraca, velho. Caraca. Que filme lindo. Que filme lindo. Nosso Amor de Ontem. Esse eu não vi, Selma. Amo os dois, mas trilogia do Clint. Tem o Clint, exatamente, né? Túlio curte Taxi Driver? Curto Taxi Driver. Poderia ser uma excelente opção para um futuro debate. Cara, o Taxi Driver, eu paguei pau. Eu não fiz live do Taxi Driver. Vão só garantir. Desgraça. Vou só garantir aqui, mas eu tenho quase certeza que eu não fiz live dele. Não sei nem se tem conteúdo do Taxi Driver no canal. Não tem, cara. O Taxi Driver eu paguei pau, cara. Esse eu não fiz nada. Mas eu achava que tinha um vídeo do 1001 Filmes. Não tem. Ó, Taxi Driver é tá? Tem anos que eu não assisto. Tá aí, né? Esse eu paguei pau, esse eu não fiz, não. E por que eu paguei pau? É muito difícil quando você pega para analisar um filme clássico que tanta gente já analisou e você não tem um olhar que você fala, caraca, isso vale a pena compartilhar, sabe? Eu tenho a preferência aqui de falar de lançamento, porque o lançamento é mais fácil de falar. É um filme que está todo mundo ali comentando naquele momento.
Quando a gente pega para falar de um filme antigo, tipo assim, o Seven. Cara, falar do Seven, eu acho que eu já falei, mas é muito difícil. Falar de Clube da Luta, caraca, é muito difícil. Porque envolve filmes que eu gosto muito e que, porra, já falei em podcast, né? Outros podcasts, sempre Cinema e Cena, podcast que eu fazia participação. E aí, né, o que eu vou trazer de novo? Entendeu? Então, bate uma insegurança falar desses filmes fodões assim. Um pedido meio estranho, Túlio. Que tal uma live de ursinhos carinhosos? Eu só faço essa live se ao meu lado tiver um monte de amigo, né, sem camisa e todos eles peludões, que eu vou chamar ursinho e ursão. E eu vou ser o Zé Colmeia. Lembro muito também daquele evento clássico Cinemark. Exatamente, exatamente. É o que eu comentei. Live de Volta para o Futuro. Essa eu acho que já foi. Tô assistindo a série Mindhunter. Isso eu não vi. Um Dia de Cão, filmaço. Parasita já poderia ser considerado um projeto clássico? Com certeza. Não à toa foi eleito aí pela Times, né? Ou New York Times, não sei. Como melhor filme, né, dos últimos anos. O Parasita, acho que eu falei. Vamos ver. Ó, Parasita tem crítica minha de vídeo, tem crítica da Dani Pacheco, tem live. Ó, olha só o desafio. A live de 40 minutos para falar do Parasita. E tem um podcast para falar sobre. Então, assim, esse foi. Você estava falando de qual outro filme? Cisne Negro? Vamos ver. Caraca, Cisne Negro não tem, velho. Olha. Match Point. Vamos ver. Match Point eu fiz. Eu fiz a live do. É das primeiras lives do 365 Filmes em um Ano. Então eu recomendo, que eu tava inspirado nas primeiras lives. Eu só peguei filme de romance destruidor, saca? Muito bom ele. Na minha opinião, o que torna um filme clássico. Nossa. Então, quando a Age cita, né, o Parasita, um filme de 2019, eu falo que ele é clássico, é só porque o Parasita é diferenciado mesmo, né? Mas um filme clássico, para mim, ele precisa sobreviver ao tempo. Hoje, não significa que filmes recentes não possam ser considerados clássicos imediatos. Cara, você tem o Lobo de Wall Street, você tem o Ela, você tem A Chegada, Hereditário. Você tem os filmes recentes que você assiste e você sabe, os filmes são especiais, é diferente. O Palm Springs, por exemplo, que é um filme menor. Cara, é fantástico. Então, assim, fora as exceções, um clássico tem que sobreviver ao tempo. Ele tem que ser um filme que você vai rever e ele ainda causa impacto em você. É um filme que te faz pensar. E nele, né? Não estou falando que quem eu era, né, quando eu assisti A Chegada. Quem que eu era quando eu assisti A Chegada? Não, não é isso. Não é a nossa lembrança afetiva. Nossa, não é isso. É o filme funcionar, sabe? Ele sobreviver ali a. Cara, hoje a gente assiste um filme, porra, legal, tô assistindo esse filme aqui que é antigo e ele ainda funciona, sabe? Acho que é por aí.
A Ed reviu o Taxi Driver ontem. Cozido em alguns dias. Eu tava realmente cozidaço, né, nos primeiros dias. Hacking para um sonho, não sei se eu fiz. Ai, ai. Então é isso, né? Tivemos aí essa nossa transmissão. Já falei do livro, né? Baixem o livro, tá de graça, caralho. Baixa, comenta, avalia, dá nota boa. Leem, se puderem ler o livro. Se ler, eu ganho dinheiro. Eu agradeço. E compartilhem o livro. Tá? Compartilhe a palavra. Tá? Então é isso, muito obrigado, valeu. A gente volta na semana que vem com mais uma transmissão ao vivo. E hoje, no dia de hoje, eu estava pensando, né? Falei lá com o pessoal, pensando em e se a gente voltasse com um podcast. Então a gente está discutindo uma possibilidade de voltar com podcast. Que aqui eu fico falando sozinho. Não falo sozinho porque vocês estão aqui, né? Mas enfim, vocês entenderam. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui falando, né? Cadê o talk show? Pois é, tem que voltar com essas paradas, né? De entrevista, o podcast ali. Vamos pensar formatos. Café com entulho e batendo papo. Muito bom, gente. Legal, amigo sem camisa? Não, chega de urso aqui, gente. Eu acho da hora, né? Cara, vocês estão atrasados na parada, vocês só pegaram o negócio do ursão agora, é isso mesmo, cara? Como assim, velho? Que isso? Deu um lag imenso aqui, que vocês só ouviram falando do urso agora. Caraca. Amigos sem camisa, eu acho da hora. Eu acho que a Selma tá respondendo porque acha da hora os amigos sem camisa, né? Enfim, não sei. Viajei aqui. Ó, beijo. Semana que vem a gente tá de volta com uma live surpresa. Por mais que vocês me deram coisas aí para pensar, o chamado, as aventuras de Pi, o Cisne Negro. O Cisne Negro não ter transmissão ao vivo foi surpreendente, tá? Vou pensar aqui, se não tiver a rede social também, acho que eu vou fazer da rede social. Mas enfim. Buster Scruggs, será que esse tem? Vou descobrir. Beijo pra você, gente. Boa semana e até a próxima transmissão aqui do nosso Clube do Filme.